Primeiro lugar, absoluta. TVN. Mais uma inteligência condominial aqui na minha, na sua, na nossa TVN Brasil, porque aqui é a revolução dos condomínios, porque condomínio é papo. Para mandar um abraço pro pessoal do Rio de Janeiro que está nos assistindo pelo canal 55, canal do Espírito Santo, Minas Gerais e todo o Brasil aí pelo YouTube. Ó, não agonia não, que o Big Brother Brasil só começa depois desse condominial. Então, ó, senta aí, manda um WhatsApp pro seu conselho fiscal, mande um WhatsApp pro seu condomínio. E você, condomínio, dá um grito, ô síndico! Assiste o programa, tem muita coisa bacana que você vai aprender hoje. Nosso quadro Doutor Responde hoje. Tô recebendo essa galera aqui muito bacana, que faz isso aqui acontecer. Tô recebendo ela hoje, minha amiga Tainá. Ela que é consultora condominial, ela que é uma das 5 referências brasileiras do Brasil, do mundo condominial. Ela que é consultora condominial. Boa noite, amiga Tainá. Olá pessoal, boa noite, que saudade que eu tava de todo mundo aqui, de vocês, claro. Então é muito bom estar de volta. Oh, você tava com saudade do Celso também, nosso cameraman? Claro, dei um abraço nele já ali, o Celso não é guardado no coração. Bacana, não, tô recebendo também ela, que é consultora condominial, vai estar aqui dividindo a bancada conosco, minha amiga Fernanda. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Boa noite, Thiago, boa noite, síndico, boa noite, condômino, que está aqui nos acompanhando, né? Ó, vem cá, e agora eu vou apresentar ele de uma forma mais bem formal, tipo UFC. No seu canto esquerdo, 100 quilos de puro músculo, um homem muito sábio, uma referência no direito condominial, meu amigo Leandro Menegas, o famoso Doutor Suítes. Boa noite, Thiago. Boa noite, meninas. Boa noite, telespectadores, síndicos, condôminos. O Thiago sempre com uma nova pra mim. Não passa um programa despercebido. Não, boa noite e agradecer eu vou conversar pra você que assim, o Brasil todo tá falando assim já, né? O pessoal me procura. Pô, Thiago, acho legal aquele quadro que você faz lá com o Dr. Suítes, pô. Eu queria fazer um quadro parecido. Vai, vamos conversar, tudo é possível, né? Não deixa de ser um ringue, né? Certamente eu fiquei vermelho até na câmera ali. Mas com certeza o Leandro Menegas é uma das maiores referências do mundo do direito condominial, né? E é bacana que esse é o mês do direito condominial, então mandar um abraço para todos os advogados aí e todo mundo que desenvolve um trabalho muito bacana em sociais. Temos o doutor Miguel Zenin, tem o doutor Henrique, o doutor Hugo, né? Todo o pessoal, a doutora Daniela, tem um pessoal que faz um trabalho muito bacana no Brasil todo. E parabéns a vocês que levantam essa bandeira, que é o direito condominial. E hoje o nosso quadro Doutor Responde. Já, ó, se você quer mandar uma dúvida, mandar uma pergunta, vai lá em inteligenciacondominial@gmail.com, manda seu e-mail, manda sua dúvida, ou se não, entra nas nossas redes sociais e fique à vontade de fazer seu comentário ou mandar sua dúvida também para a gente poder tirar aqui nosso quadro Doutor Responde. E lembrando que toda quarta-feira às 11h30 tem nossos julgados e comentados, que já é um quadro, tá virando uma referência no Brasil aí, para trazer um pouco de jurisprudência e como é que se lidar no dia a dia a questão do direito no mundo condominial. Então amanhã já tem 11h30 julgado e comentado. Ô doutor, mas vamos deixar de enrolação, né? Estamos enrolando muito, então. Vamos lá, vamos começar. Então vamos começar então. Direto e reto. Ó, primeira pergunta é do amigo Gustavo, lá de Goiânia. Mandar um abraço pro pessoal de Goiânia lá, um pessoal muito bacana, show de bola. Ó, que ele fala o seguinte, ó. Meu condomínio fez uma assembleia para a eleição de síndico, participaram 3 empresas mais eu. Beleza, ele participou da assembleia, né? E fala o seguinte, ó o relato dele. Fui o segundo mais votado após uma empresa. A empresa que concorreu como síndico, essa é uma empresa de síndico profissional. Pela lei, sou vice-síndico nesse caso. Aí ele segue o seguinte, houve eleição de síndico e conselho fiscal, mas não houve eleição de vice. Eu acho que ele fala aqui que é a questão do subsíndico. Nesse caso, ele é o subsíndico, mesmo tendo eleição, e ele ficando em segundo lugar na eleição? Vou começar com aquele bom e velho depende. Depende de como estava a convocação do edital, se havia previsão de eleição de subsíndico, depende se ele se candidatou para o cargo de subsíndico, porque uma vez que ele foi candidato ao cargo de síndico,
ele não pode ser eleito automaticamente, não automaticamente, para o cargo de síndico. Principalmente usando a forma que ele usou. Legalmente, eu sou o subsíndico. O Código Civil, ele sequer amparou a figura do subsíndico. Né? Então, para o Código Civil, há somente o síndico e, se houver, se for o caso, um conselho fiscal. Né? Então, não há nem a obrigação legal de haver um subsíndico. Então, automaticamente, uma vez que ele ficou em segundo lugar na votação, ele não será o subsíndico, desde que, exceto se tiver alguma previsão na sua convenção, que assim diga que seria algo completamente fora da regra. Doutor Leandro, agora uma pergunta. Existe a obrigação de ter conselho fiscal? A obrigação não. Ela é uma faculdade disposta no Código Civil e a convenção que vai dizer se ela é obrigatória ou não. Mas legalmente você tem a possibilidade de ter, não a obrigatoriedade. É isso aí, então eu acredito que o Gustavo aí tenha esclarecido a dúvida. Então você não é subsíndico, mas é uma coisa importante, você é condômino, você tem que participar do dia a dia da gestão do seu condomínio, isso é muito importante, lembrando sempre, você tem que ver a convenção do seu condomínio, como é que está escrito lá, como é que rege essas situações, tem casos que pode ter subsíndico ou não precisa ter subsíndico, aí vai de condomínio para condomínio, né? Minha amiga Fernanda, ele falou que no acordo de uma figura muito importante dos condomínios, que é o subsíndico. O subsíndico ajuda ou atrapalha? Depende. Olha, nem começou, já tá de marra, velho. Isso porque é advogado também. Quando a gente traz para o direito, né, Tiago, a gente precisa... As perguntas, elas acabam de ser tão objetivas, né? Então, a gente precisa analisar o caso concreto bem fielmente, porque, conforme o doutor falou, depende da convenção, depende do que foi decidido na Assembleia. Então, assim, tudo realmente depende. E, nesse caso, ele, tendo a intenção de permanecer no quadro de subsíndico, ele poderia se manifestar na Assembleia dizendo que gostaria que ele fosse eleito assim como subsíndico. O subsíndico, ele tem um papel fundamental, sim, na ausência do síndico. É somente esse o papel dele. Ele não tem responsabilidades, assim como diretamente o síndico tem. Bonito esse óculos dela aí, eu acho que aumentou o QI dela uns 1000%, né? Brincadeira, mas ficou bonito, ficou legal o óculos, né? Ô, Tainá, conselho fiscal, ele ajuda, atrapalha? E aí, você que é do mundo condominial, é consultor condominial? Olha, na teoria é para ajudar a fiscalizar. Na teoria, né? Na teoria é para ajudar a fiscalizar a conduta, a gestão e as contas do condomínio. Na prática, a gente tem visto que existe a parte politizada. Existe uma diferença do que é política para politizar. E aí eu vou puxar, inclusive, sobre o assunto do subsíndico. O cara se candidata a síndico, não ganha. Aí ele pula para subsíndico, não ganha. Aí ele pula para conselho fiscal. Peraí, meu amigo. Começa a analisar desse ponto de vista. Claro que para toda regra existe exceção, né? Agora tem gente que realmente quer ajudar o condomínio. E aí você consegue distinguir isso de cara também. Quando o cara está ali, ele, não, olha, eu quero entender como funciona o condomínio, antes de mais nada. Então, eu vou me candidatar aqui a conselho fiscal. Esse é um cara que eu falo, é um cara leal, um cara honesto, que colocou as suas reais intenções de ajudar o condomínio e, principalmente, de entender antes de ir lá e criticar e se candidatar a síndico e falar que vai fazer mágica. Mas óbvio também que tem outras situações. Eu tenho diversas situações, né, de subsíndico que dá o golpe, ou de subsíndico que ajuda pra caramba. E não é nem preciso você acionar o subsíndico na ausência de um síndico. Ele faz muito também ali o papel mais político, mais presente, o contato corpo a corpo, não em tempos de pandemia, claro, mas com os próprios moradores, quando a gente também está falando aí de síndico profissional. Então, para toda regra existe a sua exceção. A composição, quando pensada assim, né, imagina que é a mesma
eu sempre estou trazendo essa comparação, a mesma esfera do que a gente vive num governo. O cara se candidata a presidente, ele perde automaticamente, ele vira subsíndico? Não. Ele vira ministro? Não. Então, existe ali um cargo que está à disposição para quem quiser se candidatar, e ele precisa se candidatar àquele cargo. É claro que não inviabiliza ele de se candidatar para outros cargos se ele vier a perder na primeira oportunidade. Mas o que eu falo é, observe muito atentamente o comportamento dessa pessoa em específico, porque às vezes não passa de politicagem. E aí, em vez de ajudar, acaba atrapalhando, freando ali totalmente o condomínio. É isso aí, nossa amiga Tainá, consultora condominial. E é importante ressaltar que é uma gestão. Então, assim, o síndico, lógico, ele está ali para gerir tudo isso, mas o conselho fiscal está ali para ajudar a fiscalizar, e o subsíndico também. Então, se tem uma harmonia entre, vamos dizer assim, essa gestão, as coisas vão acontecer de uma forma positiva para o condomínio também. Então, o subsíndico, o conselho fiscal, lembra o seguinte: vocês estão ali unidos, que vocês possam resolver os problemas junto e levar soluções também, não só cobrar. Eu costumo dizer que o cara só cobra e nunca leva uma solução. Então, quando você for falar com o seu síndico, se baseie em informações, né, para você poder levar a informação, uma cobrança, mas também em contrapartida você levar também uma solução, porque, querendo ou não, é o seu patrimônio, é o seu bem. E segue o jogo aqui. Quer falar uma coisa? Eu queria só fazer uma colocação, Thiago, que dentro da administração do condomínio, muitas vezes, né, leva muito para o lado realmente político. Mas o condomínio, ele não tem que ser político, eles não são adversários. Quem está à frente da administração tem que entender que eles estão ali para melhorar, para não deixar o condomínio chegar a um caos. Então, conselho fiscal, síndico, subsíndico, deveria se unir na gestão para, assim, tomar melhores decisões, né? E não se contrapor como adversários. É isso aí, a Fernanda, consultora condominial também, uma pessoa com uma vasta experiência no mundo condominial. Vamos lá, vamos sair com o jogo aqui. Ô, doutor Leandro, você já teve Natal? Já. Eu adorei Natal, eu tive lá Você pegou no começo do ano passado. Você pegou um bronzezinho lá, uma cozinha? Eu não posso pegar muito, né? A cor não favorece, né? A cor que eu pego normalmente é vermelhidão. Então, beleza. Ó. A dúvida agora vem lá do Rio Grande do Norte, Natal. Manda um abraço pro pessoal do Rio Grande do Norte. Pessoal muito bacana lá, um lugar muito bonito. Conselho vocês irem me levar também, tá? Legal pra caramba. Vamos lá, nosso amigo Michael. Será que é o Michel do Flamengo, ou doutor Leandro? Não, por ser de Natal, acredito que não. Não é não, né? Então vamos lá. O Michel fala o seguinte. Olha a dúvida dele. Gostaria de tirar uma dúvida. Um condomínio sem academia e quadras, tendo disponível somente a área comum, o condomínio pode utilizar a área comum com o seu personal trainer? Tem alguma objeção? Existe alguma lei que fala sobre isso? Pode ou não pode? E aí, doutor Leandro, é com você agora. Ele não deixou muito claro, porque a academia, qualquer outra parte do condomínio que não seja privativa é comum, né? Então isso tudo vai depender da estrutura física do condomínio dele. É difícil de responder sem conhecer o caso em si, a estrutura do condomínio. Por quê? Porque de repente tem um home cinema, vamos supor, e ele quer utilizar para fazer atividades funcionais, vai usar o piso talvez não seja adequado para isso, então pode haver dano. Mas aqui eu acredito que ele está falando que não tem nada disso. Vamos imaginar um cenário seguinte, para ficar claro para os nossos telespectadores, a gente estamos aqui para poder conversar sobre isso. Vamos cenário que não existe academia, não existe nada, um condomínio muito básico, e eu entendi que está falando das áreas comuns, então, como fosse por exemplo, o pilotista, entendeu? Um lugar que não é utilizado, ou a garagem mesmo, assim. Tá, então vamos supor duas situações, que seja um pilotis de um prédio pequeno. Dependendo da atividade, da forma que for feita, pode acabar atrapalhando o trânsito das pessoas. Então pode ser um tanto complicado. Mas vamos supor que tenha uma área mais extensa que possibilite. O melhor seria levar para a Assembleia e aprovar esse tipo de atividade. Assim como condomínios de casas que possuem áreas mais extensas, é comum que os condôminos usem para fazer caminhadas. E isso aí independe de uma prévia autorização. É bacana, cara, você está comentando agora, eu lembrei que Samambaia tem um condomínio que tem uma pista de Cooper dentro do condomínio, sabia, doutor?
Alguns condomínios têm Muito aqui bacana, achei legal. Eu estive visitando há um tempo atrás. a eu lembrei SQB, disso. que é administrada pelo Rodrigo, também tem pista de Cooper, como outras atividades, né? Isso aí, o Cooper, como é que você vai impedir que o condômino transite? Ah, não, mas você está de tênis e meia de praticar esporte. Ora, mas eu não posso sair assim da minha casa. Então, assim, são questões que a gente deve realmente conhecer de fato o que está acontecendo para poder ponderar as questões. Mas, via de regra, se é só uma área comum e se não vai influir no direito de outro, seja de passagem, até mesmo de utilização, não vejo maiores problemas quanto à utilização. E é importante ressaltar isso aqui, pessoal. Beleza, o cara tá proibido, mas às vezes para fazer barulho, pode incomodar o pessoal dos primeiros andares ali. Eu tive um condomínio agora, o cara entrou em contato comigo, exatamente sobre isso. Ele estava querendo liberar as crianças para brincar nos pilotismos. Eu falei, cara, não pode, porque querendo ou não, tá afetando ali o silêncio, a tranquilidade dos primeiros andares. Então a gente tem que pensar que o condomínio é a unidade. Às vezes, não tá me prejudicando, tô lá em cima, mas tá prejudicando quem tá aqui embaixo, primeiro andar. Então, ter sempre essa consciência, qual o impacto disso aí dentro do condomínio, e é sempre bom levar para as assembleias, para ficar bem claro e para depois não ter nenhum tipo de reclamação. Não é verdade, doutor? E em tempos de pandemia, isso se agravou demais, porque os pais precisam trabalhar e muitas vezes quer que as crianças desçam lá para o pilotismo para brincar, para dar um pouco de sossego para poder trabalhar dentro de casa. Enquanto aquele que não tem filho quer trabalhar no sossego, sem a gritaria das crianças no pilotismo. Então isso tudo dificulta muito. Nós tivemos até um caso em que uma juíza proibiu obras dentro do condomínio por meio de uma liminar, de uma ação proposta por ela, algo surreal do ponto de vista legal, Conflito uma de vez interesse. que ela estava ali trabalhando em home office, não poderia ninguém fazer barulho, blá blá blá. Juizite aguda, né? Mas é bom refletir. Então, dentro desse tema aqui, Tainá, como é que você está lidando com a questão das obras em condomínio? Como é que o SIM deve lidar com isso no seu dia a dia? Eu vou usar uma palavra aqui que a gente costuma usar muito e hoje Depende. Não. Então tá bom, então. Um adendo. Essa foi boa. Um adendo. Aqui no Distrito Federal, especificamente em Brasília, a gente tem a área do Pilotis, que fica ali nas portarias dos prédios da Asa Sul e Asa Norte, para quem não conhece aqui a região. Essa área, ela é tombada, se eu não me engano, pelo patrimônio histórico da humanidade. Então, nem é uma área do condomínio, para vocês terem ideia. É uma área da nação, né? Porque se a gente está falando da capital. Tem uma máxima que fala o seguinte, nossa, minha orelha ficou grande aqui. Tem uma máxima que fala, o que não é explícito é lícito. Porém, contudo, entretanto, uma área comum pode ser uma vaga de garagem. Uma vaga de garagem, ela tem a sua destinação. Então, a sua destinação não é a prática de atividade física ou brincadeira. Agora, se não é uma vaga de garagem, se não é uma área com destinação, é uma área comum e não tem nada explícito, não vejo por que a proibição. Óbvio, aí entram as outras questões que podem aí acabar influenciando. Como o doutor colocou aqui, se for um peso que bate ali no piso, aí nessa circunstância você tem embasamento legal para proibição ou para questionar o morador que está utilizando de maneira indevida. Por exemplo, agora você criar uma regra sem nenhum tipo de embasamento, sem nada que te assegure que pode gerar um dano à coletividade e principalmente sem estar respaldado legalmente, realmente você vai estar colocando em risco o condomínio de até sofrer uma ação. Agora, em relação às obras, difícil. Porque é um tal de abre e fecha comércio, é um tal de decreto em cima de decreto. Eu não culpo, sinceramente, os nossos governantes, porque o momento que a gente vive é delicado, é um momento novo para todos nós e eu acredito que todos estamos tentando acertar de alguma forma. Inicialmente, né, ali lá em 2020, início da pandemia, foi proibido tudo, né? Até porque
a gente não podia ou deveria evitar a circulação de pessoas, principalmente pessoas alheias ao condomínio, como os colaboradores, os prestadores de serviço. Com o passar do tempo, até aqui, a gente teve aí algumas atividades liberadas e uma delas foi a questão da área civil. E aí entra uma série de questionamentos. Por que você proíbe a atividade, a obra, a reforma dentro dos condomínios? Mas, por outro lado, também o síndico, ele é o executor dentro do condomínio. E a gente conseguiu visualizar isso agora, principalmente na pandemia, onde a responsabilidade foi triplicada, mas também a gente conseguiu observar a importância do síndico para a comunidade, porque eu não posso comparar um condomínio de casas com um condomínio de prédio. Eu não posso comparar um condomínio clube com um condomínio que não tem área de lazer. Eu não posso comparar um condomínio que tem uma população em dezenas com um condomínio que tem uma população em milhares. Então, cada situação é um caso diferente. O que eu costumo falar nem é bom senso, porque bom senso é muito individual, mas é utilizar como um termômetro. Primeiro, as leis, os decretos, é de fora para dentro. Querendo ou não, interfere. Segundo, você escutar a sua população. Por meio de enquete, claro que essas enquetes elas não substituem, não tomam a decisão de uma assembleia, mas a enquete é um termômetro para o síndico poder, de alguma forma, conduzir, levar ou não levar para uma assembleia. E, através disso, a gente tem aí conseguido caminhar, né, meio que nocauteados, digamos assim, mas conseguimos caminhar até aqui. Condomínios grandes, como eu falei, onde você tem diversas obras acontecendo ao mesmo tempo, às vezes também é interessante você estipular um período reduzido de obra. E aí aquelas pessoas que estão em home office ou estão estudando, elas conseguem se programar em alguns casos. E você também não tira o direito de uma outra pessoa de estar realizando a obra. Você consegue também criar uma lista, através de um cronograma de obras, e criar uma lista de obras, para você não ter aquele tumulto, aquele excesso de barulho de várias obras acontecendo ao mesmo tempo. Então, são diversas situações que acontecem e que vai depender muito do tipo de condomínio, da população. Nossa consultora condominial, Tainá. Ô, Fernanda, como é que o síndico pode lidar com as crianças, né? Cara, criança é um bicho que, né, tem muita energia e muita pandemia, todo mundo preso. Como é que eu vou lidar com isso no dia a dia lá no meu condomínio? Pois é, está sendo muito desafiador para os pais. Semana passada eu tive um problema seríssimo com um cliente justamente por conta de crianças, né, que estão isoladas dentro dos apartamentos, de condôminos ligando desesperado, eu preciso trabalhar, e a criança está pulando de 7 da manhã a 7 da noite, e vamos buscar regimento interno, e vamos atrás de alguma legislação, da mediação, de tudo. Então está sendo muito desafiador dentro do condomínio você conter as crianças. E as crianças que não permanecem 100%, né, ali dentro do apartamento, elas estão descendo para o pilotis. E tá muito complicado, Tiago, tá muito desafiador, porque os pais, alguns já voltaram a trabalhar e acabaram contratando babás, a babá não consegue prender a criança diante aquele tempo todo dentro do apartamento, acaba descendo, aí vira um tumulto generalizado, porque a babá não usa máscara, as crianças não querem usar máscara. Então, assim, tá sendo muito desafiador dentro dos condomínios. Isso aí, para a gente poder refletir nos próximos programas aí. Agora, a pergunta vem da minha amiga Fernanda, só xará, lá de São Paulo, aproveitando que mandar um beijo no coração da amiga Vanessa Muniz, que está vindo bancada comigo lá na rádio, no Intenso Condominial. Olha o que a Fernanda fala. Ô Tainá, algum momento da sua vida você ficou ouvindo a conversa de alheia de alguém? Acontece, né? Não. Foi sem querer ou porque você quis? Não, sem querer. Sem querer querendo. Foi boa a conversa que você ouviu, pelo menos? Foi boa o assunto? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é decepcionante. Já teve mais do que conversa que eu escutei. Ô, Fernanda. Vizinho.
Fernanda, e você? Já ouviu uma conversa alheia ali? Sim, Thiago. E foi boa? Deu treta? Olha, eu costumo tentar não me incomodar com os barulhos advindos de outras unidades, né? Mas tem situações que realmente a gente não tem como ficar aquém, né? A gente tem que se manifestar. Então essa pergunta aqui até preservando, você falando de criança, até preservando as crianças também. Então vamos lá, essa aqui foi legal. O que denunciou foi denunciado. Olha só a treta aqui. Doutor Leandro Menegais, famoso Doutor Suítes. Preste atenção nessa história que eu quero ver o que você vai falar. Ela falou o seguinte, reclamei ao síndico que estava ouvindo barulhos do andar de cima. Tipo arrastando coisas e derrubando coisas após o horário permitido. Ele fez uma ronda e informou que não ouviu nada, mas me ouviu conversando com meu esposo dentro da casa e gravou nossa conversa. Isso é permitido? Não seria invasão? Quero tomar as medidas cabíveis. E aí, doutor Suítes, responde essa aí. Ficou ruim pra ela, né? Acabou dependendo do que foi ouvido, né? Pode ter ficado ruim pra ela. Não, foi gravado, né? Foi gravado, eu concordo com ela no sentido da invasão. Tá? Uma vez que a conversa ali, os interlocutores não tinham conhecimento, não foi previamente autorizado, eu vejo aí uma contravenção penal ali, acho que no 146 da lei de contravenção, que é a invasão de privacidade, e ela pode, sim, registrar um boletim de ocorrência em razão dessa Mas é dessa importante, invasão. né, doutor, a gente ressaltar aqui que ela tem que provar isso, né? Sim, e a gravação vai estar no celular do síndico. Tem essa questão Salvo se ela tem alguma testemunha que ouviu ele dizendo que fez aquela gravação, que mostrou para alguém, jogou num grupo de WhatsApp, ela vai estar com a prova bem fragilizada, né? Que é bem difícil comprovar algumas situações assim, no caso dela principalmente, porque foi o síndico que gravou, e aí sim que começam os questionamentos. Como ela sabe que ele gravou? Ele jogou em algum grupo de WhatsApp, comentou com alguém, começou aquele disse-me-disse, foi a Rádio Porteiro que eu acho o seguinte, eu vou falar aqui. Mas porque... se efetivamente aconteceu, sim. Eu vou te contar ela pode o que aconteceu aqui, seria invasão de privacidade. Fernanda, me desculpe, né? Minha Fernanda, amiga de São Paulo, mas isso aqui é coisa de picuinha. Porque eu vou te contar o que aconteceu. O síndico foi lá e falou pra ela, não tá tendo barulho, acho que você se enganou. Inclusive, passei no seu andar, você estava falando altíssimo, tá aqui a prova, você entendeu? E ela ficou, com o cotovelo ali chorando, ficou um pouco ofendida, e aí quer revidar o síndico aqui. Eu acredito que o síndico procurou ela e mostrou para ela, demonstrando talvez que ela que estava incomodando o pessoal ao redor, não sendo incomodado no caso. Ou talvez, Thiago, ainda nessa mesma linha, o síndico tenha gravado tão somente para mostrar que uma simples conversa dentro do apartamento já extrapola um pouco os níveis de ruído e a sua unidade privativa. Dependendo você estava perguntando para elas se elas já tinham ouvido, né, conversa atrás da porta e tal. Muitas vezes você não só ouve, como você participa, dependendo do tipo de Tu já deu alguma coisa? Tu já deu uma consultoria de área de direito com a parede no meio? O vizinho falou, seu doutor Suítes! Muitas vezes é porque, querendo ou não, a metodologia de construção hoje é aplicada em muitos condomínios, normalmente de baixa renda, acho que, salvo engano, me corrija os engenheiros, mas, salvo engano, é estrutural. Aí você já tem o prédio, que normalmente são paredes mais estreitas, com blocos estruturais que já passam mais som, e aí você ainda tem os shafts ainda, que passa cheiro, passa som, e aí você conversa com o vizinho, dá suave, tranquilamente. Inclusive compartilhar o café da manhã, muitas vezes. Ele ficou vermelho agora. É porque eu pensei em outras situações. Fernanda, bom senso, minha amiga, bom senso. Não vai se estressar com o síndico, não. Acho que ele quis te orientar, mostrar. O doutor Leandro falou uma coisa interessante, né? E o... Tá vendo? Tem que ter paciência. O Celso tá nervoso aqui, cara. Eu acho que ele passa por isso. Alguém faz barulho lá pra ele lá, entendeu? E tá nervoso. Calma, Celso. Tem que ter paciência. É igual a Fernanda. Calma, pessoal. Porque muitas vezes é isso aí.
Você entendeu? A gente tem que ter consciência de onde vem também esse barulho, como lidar com isso. Então, assim, Fernanda, agora eu vou perguntar para nossa amiga Fernanda, que é consultora condominial aqui em Brasília. Fernanda, como é que o síndico, cara, lida com essa questão de barulhos entre unidades? Pois é, Thiago, como eu havia dito anteriormente, tem sido muito desafiador, principalmente porque você muitas vezes não consegue provar o barulho advindo. Essa semana eu tive um caso específico, né, com um condomínio e infelizmente a pessoa que se, vamos dizer assim, intitulou incomodada, ela fez diversas gravações, mandando áudio para o síndico, áudios e falando como é que eu vou viver. A gente mais escutava o miado do gato dela do que barulho de outro apartamento. A gente tentou até gravar em ambientes mais fechados. Nos ambientes mais fechados tinham menos barulho do que do apartamento dela. Ou seja, chegamos à conclusão de que ela está com problemas psicológicos e está imaginando barulhos, porque o síndico esteve no apartamento, não conseguiu identificar, gravou áudios junto com ela. Então, assim, tem sido muito desafiador para os síndicos. E claro que o síndico ele trabalha não só na vontade e na declaração do morador. O síndico ele não pode sair multando, sair notificando, sem realmente tomar conhecimento da causa como um todo. Então, você, condômino, não é simplesmente você fazer uma reclamação e exigir da sua administração uma providência. É você ter algo palpável, plausível e verificar se aquilo realmente cabe uma reclamação. Incômodos teremos. A acústica no seu condomínio não pode ser boa, então tem que ter o equilíbrio e o bom senso de ambas as partes. Nessa situação específica, o que nós fizemos? Nós comunicamos os moradores, porque ela reclamou de 3 apartamentos, e os apartamentos prontamente se manifestaram, falaram assim, poxa, eu estou em casa o dia todo trabalhando home office, não levanto, estou sozinha no meu apartamento, meu esposo está numa fazenda. Num outro apartamento específico, tem 2 cachorros. No outro apartamento específico, realmente tem 2 crianças. E, importante, como é importante o síndico trabalhar dentro do seu regimento interno e dentro da sua convenção. Então, fique atento ao que diz o seu regimento interno e a sua convenção. Neste condomínio, a convenção ela é muito explícita, dizendo que as unidades autônomas são exclusivamente de residência. Então, aqui a gente já não pode trabalhar aí, mesmo devido à pandemia, numa defesa que estaria o home office. O regimento interno, ele traz essa exclusividade, em negrito caixa alta. Outro fator, ele traz questão do silêncio. Ele diz que os condôminos deverá guardar em silêncio das 22 às 7 horas da manhã. Então, como você falar para uma criança não conversar, como você falar para uma criança não andar dentro do próprio apartamento. Então, assim, aqui tem que ter o bom senso, a boa conversa, a mediação de ambas as partes. Então, lembrando que nós temos direitos, nós temos deveres, mas também a gente tem que estar visualizando o que diz a nossa convenção, o que diz o nosso regimento interno, e estar atento a isso, porque às vezes você pode ser o causador de um problema, às vezes você pode estar relevando esse barulho, trabalhe a mente para que aquele barulho não te incomode, porque você escolheu morar neste condomínio que muitas vezes não tem uma boa acústica. Gostei, a Fernanda, a consultora condominial, eu gostei do que ela falou, hashtag Intenso Condominial Caixa da Alta. Ô Celso, vamos para os nossos comerciais, é rapidão, igual na época lá do professor da escolinha lá, VaptVupt. Rola o comercial nosso assim, Celso. Fala galera, tudo bem? Você que é do mundo condominial aqui de Brasília, do entorno, não deixe de procurar a Dente Riso. Dente Riso é um consultório odontológico especializado em seres humanos. Lá todo mundo é preparado para atender você. Então o que você quer de Brasília, do entorno, procura aí, bota aí no Instagram, Dente Riso, o melhor consultório odontológico de Brasília, cara. Lá você vai ser super bem atendido. Procura o doutor Rui lá, fala que você está vendo essa propaganda desse condominial, que vai dar um desconto super 10 mega power para você. Então, Dente Riso, cara, o meu, o nosso
escritório odontológico, né? Cuidar dos dentes que faz bom, né? Bom pra caramba. Então vem comigo, Dente Riso, valeu, um abraço, fui. 3. Fala, amigão síndico, beleza? Estou aqui para te dar um insight muito bacana. Olha só, Residência Web, cara, é um programa voltado para o mundo condominial, onde você vai ter total controle do seu condomínio. Parte financeira, outros moradores podem entrar, fazer reservas, cadastrar animais, fazer controle de bike, ter bastantes informações onde você pode controlar seu condomínio 100%. Então, convido você a ir lá no Instagram, Residência Web, conhecer o programa, tirar todas as suas dúvidas lá, porque esse programa veio para te ajudar, amigão síndico. Bacana. Junto com esse programa temos também a Voto na Web. O que é o Voto na Web? É um app voltado para o mundo condominial, onde você pode fazer a sua assembleia virtual. E o que é o bacana desse aplicativo? Lá você vai ter a assembleia virtual e no mesmo ambiente você vai ter o sistema de votação eletrônica. Não vai precisar ir em outro aplicativo, ou anotar no papelzinho, ou via WhatsApp. Não. Lá todo esse ambiente vai ter a assembleia virtual e vai ter também, no mesmo momento, a votação eletrônica. Que coisa bacana. Então, convido você a conhecer um pouquinho mais do Residência Web, que vem aí para agregar bastante para o mundo condominial. Falou, galera, um abraço. Não se esqueça, Instagram, Residência Web, veio para te ajudar, siga o amigão síndico. Valeu, um abraço e tenha, ótima noite. 2, 3. Fala, amigão síndico, beleza? Vou trazer aqui uma ideia muito bacana para você. Vou falar da Atual Forte Corretora de Seguro. É uma corretora especializada em seguro condominial. Então convido você a ir lá, ó. Atual Forte Corretora de Seguros, no Instagram, @PapoSeguroDF. Lá na Atual Forte Corretora de Seguros tem uma equipe especializada para te ajudar, te orientar, porque nossa missão é te servir na hora de você escolher o seguro do seu condomínio. Então, seguro condominial é com a Atual Forte Corretora de Seguros, a minha, a sua, a nossa corretora condominial. Valeu, pessoal, um abraço. Fica a dica, hein? Atual Forte Corretora de Seguros. É isso aí, Internet Condominial, uma revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular. Já aconselho você a se inscrever, compartilhar, convidar aí o síndico a participar do nosso programa, a assistir e aprender. Ó, já mando direto para todo mundo aí e vem conosco, porque hoje é Doutor Responde. Tem uma pergunta aqui, doutor, que é muito simples, mas eu achei interessante, porque eu acho que tá com cheiro de fraude aí no ar, de treta, né? Tô com o nosso amigo, vamos lá, muitas perguntas, vamos lá, aqui ó, tô com o nosso amigo Fernando, também de Sampa, mandar um abraço lá pro pessoal do grupo Síndico, Pro Síndico lá, muito bacana, mandar um abraço pro pessoal também da Baixada Santista, pessoal 10 lá. Então vamos lá, a pergunta do Fernando é a seguinte, Thiago, fala com o Dr. Suíte, tu tá ficando famoso, tô te falando, ó, fala pro Dr. Suíte o seguinte, posso exigir nota fiscal de uma multa do condomínio? Aí ele fala a seguinte situação, recebi uma multa do condomínio em que moro. Quando eu fui pagar o boleto da multa, o mesmo não se encontrava registrado no banco. E exigiram que eu pagasse em dinheiro. Não aceitaram nenhuma outra forma de pagamento. Tenho o direito de exigir uma nota fiscal desse valor? Como saber se esse valor vai para o condomínio? Me ajude aí, doutor. É simples. É muito simples. Você toma uma... Tiago, é muito simples. Você toma uma multa da sua companhia de trânsito regional, local, qualquer que seja, você paga a multa, você vai exigir uma nota fiscal? Ô Detran, eu quero a nota fiscal da multa que eu paguei. Ele vai falar, beleza, senta para esperar esse trem aí que vai cansar, não tem assim, como. Aí vamos tratar do condomínio em si. Não há uma contraprestação, não há uma prestação de serviço, a multa, e sim uma punição. E aí você tem outras questões que vêm. O condomínio é um ente despersonalizado, não é uma empresa, não é uma pessoa natural, não é uma pessoa física, não é uma pessoa jurídica. Ela tem um CNPJ porque ela precisa ter uma vida legal, uma conta que sem isso, sem um CNPJ, ela não consegue viver, tocar seu rumo. Então, é por isso que ela tem um CNPJ, não quer dizer que ela possa emitir uma nota fiscal. Há casos em que há a emissão de uma nota fiscal avulso? Devolução de um material que comprou em excesso e você precisa devolver e quem te vendeu precisa de uma nota de devolução. Beleza, você vai ver com a sua Secretaria de Fazenda, porque a exigência legal do outro lado. Agora, não há exigência legal, obrigação legal que faça o condomínio emitir essa nota fiscal. Você imagina, há alguns casos, algumas correntes que defendem que as receitas do condomínio
devem ser declaradas. Não receitas ordinárias, que são o rateio de despesas, mas sim as receitas como locação de espaço publicitário, locação de espaço, churrasqueira, home office. Essas receitas, elas não em tese, essa corrente defende de que ela não faz parte do rateio, então como ela é uma receita distinta do rateio, ela deve ser declarada no imposto de renda. E aí já entra para o campo da contabilidade, o qual, desse ponto de vista, eu inclusive discordo, receita é receita. E se você tem receita oriunda de uma publicidade que você faz na fachada do seu condomínio, essa daí deve entrar para a receita ordinária do condomínio e deduzir do rateio. Então acaba sendo 6 por meia dúzia. Tá? Então eu não vejo essa possibilidade. E para o caso dele, então, que é para o pagamento de uma multa, é simples, meu amigo. Você quer saber se a multa que você pagou foi para o condomínio? Pega o livro, o balancete e vai ler. Simples. Mas é bacana que você falou, interessante, mas eu queria ressaltar aqui um outro lado da moeda, que é o seguinte. O que me chamou a atenção nessa pergunta foi o quê? Que ele falou que o boleto não estava registrado. E aí ele foi procurar a administradora pagar, falou que não tinha como pagar, tinha que ir só em espécie. Aí que viu uma coisinha, como eu já trabalhei administrador, sei como é que funciona, eu já vi muito essa história no ar. Já vi muitas pessoas como contar isso, né? Porque é uma forma de ter uma fraude, não falo do condomínio para o condomínio, mas dentro da administradora. Porque o cara fala assim, pega o dinheiro, dá baixa naquilo lá, então o dinheiro não entra, você entendeu? Então, assim, o que me chamou a atenção foi isso. O boleto não está registrado, porque isso é muito simples. Você mandou a remessa para o banco, meia hora está registrado o boleto. Então, o que me chamou a atenção é isso. O que acontece? O que eu percebi aqui, a grande preocupação dele? Vou pagar em dinheiro. Porque acontece? Eu acho que a grande preocupação não é pagar. Ele quer pagar, só que ele tem certeza que aquele dinheiro vai para o condomínio mesmo, entendeu? Porque pode ter no meio do caminho o quê? O cara falar aqui, não, me paga em dinheiro aqui e dá baixa, certo? Lógico que para ele ele vai ter um recibo, né? Mas existe um viés do quê? Que esse dinheiro talvez não vai ser repassado diretamente para o condomínio, que vai ter uma fraude no meio do caminho. Continua simples, Thiago. Continua simples. Agora, de um ponto de uma questão prática, até mesmo a conferência do boleto está registrado ou não, eu confesso que eu nem sei. Para mim, eu só vejo se o boleto chegou, se o beneficiário é quem eu devo realmente pagar. E eu observo isso. Quanto ao pagamento em espécie, é realmente estranho, mas acontece demais ainda. Os condomínios receberem espécie em depósitos sequer identificados, mas a forma dele fiscalizar isso é no balancete. E se ele pagou lá R$100 que seja na multa e em espécie ao administrador, a quem quer que seja que efetuou aquela cobrança e não consta no livro, ali é a incidência de um crime. Pode ser uma fraude, pode ser uma apropriação indébita, e aí deve se apurar a autoridade policial com a devida comprovação. Mas eu continuo sem ver possibilidade alguma da geração de uma nota fiscal. Até porque quem frauda um recebimento desse vai facilmente fraudar uma nota fiscal. Esse doutor Leandro Menegas, quer comentar alguma coisa, amiga Tainá? Ah, claro. Então, fique à vontade, ó. O momento é seu. O doutor Leandro é ótimo porque é direto, curto e grosso. Às vezes grosso, né? Não, grosso assim, no sentido de que a justiça, meu amigo, é exatamente isso. Vai lá e se comprova. Entrada, saída. Saída tem que ter nota fiscal. No caso do condomínio, vamos lá, o condomínio não é uma entidade, não tem personalidade jurídica, porém, em algumas circunstâncias, ele se enquadraria ali, como o doutor colocou aqui. Condomínio não tem fins lucrativos. A gente tem o regime tributário, a gente tem a lei tributária, onde você lê lá bem explicitamente quem é que deve emitir nota fiscal. Tem os incisos também que fala, e a quem se exclui também. Então, é procurar pelo em casca de ovo. Porém, tem uma segunda situação que foi o que o colega colocou. Olha, recebi um boleto e o boleto não estava registrado. É estranho porque, recentemente, se eu não me engano, foi há 1 ou 2 anos, foi baixada uma lei. Essa lei foi do Bacen.
onde todos os boletos devem ser registrados. Porém, dentro do condomínio não existe obrigatoriedade, se no seu regimento não estiver isso e se na convenção também não estiver explícito, não existe obrigatoriedade que fale que o pagamento tem que ser em boleto ou tem que ser em dinheiro, etc. e tal. Apesar da gente achar estranho, porque hoje em dia é muito comum você nem trabalhar com dinheiro vivo, né? As pessoas primeiro fazem transação bancária, tudo é virtual. Segundo, que para o próprio condomínio, para prestação de contas, para transparência, o ideal é que não se tenha ali o caixinha, o fundo de caixa dentro do condomínio. O ideal é que se tenha realmente tudo via boleto, para que você possa rastrear, para que você possa baixar lá no final do mês as francesinhas, casar as informações ali de qual unidade pagou o quê. O que pode acontecer aí é puxar o fio da ninhada, uma vez que foi emitido um boleto que não está registrado. Então, como o doutor colocou também, vai lá no balancete, se certifique que houve a entrada desse dinheiro, que existiu a entrada desse dinheiro. Peça o extrato para você conferir, inclusive, não só o balancete, mas o extrato do dia para você poder conferir. Agora, o que chama a atenção de novo é o fato de um boleto não estar registrado num momento, hoje, que a gente vive, onde o Bacen estipulou isso, determinou isso. Então, pode ser tantas coisas, pode ser nada também. Mas é interessante puxar esse fio. Partindo do princípio da boa-fé, né? Vamos dizer que o sistema falhou e o boleto não foi registrado, procura a administradora não para pagar, mas para exigir que seu boleto seja registrado, para que seja encaminhado o novo boleto para você. Assim não há dúvida, assim não haverá desconfiança de qualquer parte, né? E mesmo assim, se você optar por pagar em dinheiro, exige o recibo e posteriormente exija que seja comprovado ali. Tem muitos condomínios que o balancete vai no próprio boleto, então fica fácil, principalmente quando é multa, né? Fica muito fácil de identificar. E é importante ressaltar duas coisas que eu quero ressaltar para você que está nos assistindo aí, você que é síndico, é condômino. Primeira coisa, tá vendo como é que é importante você, condômino, participar? Porque o doutor falou, que a minha amiga Tainá falou, a Fernanda falou, nós do outro lado aqui, que somos condôminos, temos que verificar, temos que participar. Foi pago? Não foi pago? Lógico que é uma situação estranha, pode acontecer alguma coisa no banco, pode ter voltado da remessa, N coisas. Mas para você ter certeza, você tem o quê? Verificar. Porque lá no final do balancete já falando lá o que foi pago de multa, que não foi. E também no boleto, outra coisa importante. Quando você receber seu boleto, se não vem um demonstrativo ali, já tem uma pulguinha atrás da orelha que tem coisa errada, tá, pessoal? Sempre nos boletos vem um resumido ali do balancete. Então, começa a verificar, começa a analisar o que está escrito ali, as coisas, para você poder questionar, observar, porque é o seu patrimônio e é o seu dinheiro, né? Outra coisa importante que eu quero falar é o seguinte, ó, presta atenção, isso que é importante. Você que está no condomínio, você que é síndico, você que é condomínio aí, quando o cara começar, não, vamos fazer os boletos para cair na minha conta, depois eu passo para sua conta. Tem coisa estranha aí, tá, pessoal? Então, sempre peço o seguinte, ó, por exemplo, logo, quando eu trabalhava na administradora aqui em Brasília, como é que a gente funcionava? A gente não mexia em conta de ninguém. Simplesmente nós tínhamos só aquela parte para você visualizar os recebimentos, pagamentos, só isso. Então, preste muita atenção. Quando o cara falar para você que o dinheiro vai cair na conta dele para ir para sua conta, só te falo uma coisa, não tem sentido. Tem que ir direto para sua conta. É uma forma de evitar fraude, que tem muitas empresas que pegam esse dinheiro e ó, dá no pé e você fica no prejuízo. Então tome bastante atenção sobre essa questão. Ô, minha amiga Tainá, diga. Você usa muito Pix no seu dia a dia? Agora, né? Tá bem comum, assim. É? Ô, Fernandinho. Assim, minhas contas, as minhas. Pessoal. Quanto você paga de Pix aí? 90%, 100%? É tudo pelo Pix? Como é que é? O ideal é que sim, hoje em dia eu me recuso a pagar TED, DOC. Pô, pera lá, né? Você quer pagar, você não tem Pix, você então que arque com isso. Bacana. Ô, você sabia que a Fernandinha tá no Tinder? Opa, tá no Tinder. Não, se eu falasse que eu sabia, ia complicar pra mim agora. Ela foi esperta, foi rápida. Tá na moda agora, né? O que é? Hein, Leandro? Tu sabe o que é? O Leandro
Fernando é casado, não sabe o que é. O Fernando tá no Pix, galera. Tá no Pix, tá no Tinder. E não E fiquei tá com na moda medo. agora de mandar chaveco pelo Pix. Tu já recebeu algum chaveco? Como? Pix? É, não viu não? Tem um campo lá que você escreveu alguma mensagem quando você faz o Pix. Aí a galera tá mandando o Pix e manda o chaveco. Pô, esse Já chaveco recebeu? é bom. Olha, recebeu, no Fernanda? Tinder eu não estou, mas também não recebi nada lá, né? Mas eu já vi vídeos do TikTok de pessoas falando, tá com saudade de mim? Então manda um pix demonstrando o tamanho dessa saudade, né? Gente, faz o Pix aqui pro papai. Ajuda o papai, faz o Pix, eu vou ficar muito feliz. Por que eu tô falando sobre isso? Porque nosso tema agora, da pergunta da minha amiga Natália, do Rio Grande do Sul, é o seguinte, é sobre Pix. Ela fala o seguinte, o condomínio dela tá cobrando a taxa condominial através do Pix. Aí ela pergunta, pode ou não pode? Ou você tem que dar outra opção para o morador também pagar. E aí, doutor Leandro Menegais, o famoso doutor Suíte, pode ou não pode pagar a taxa condominial através do Pix? Tiago, aí você me complicou. Novo, Porque né? é muito novo. E aí todo mundo acostumado a já pagar via boleto, muita gente ainda pagando no papelzinho, na mão. Lá na lateral. E aí você impõe uma condição assim. Eu não sei nem como é na outra ponta a identificação desses pagamentos. Você imagina um condomínio com 960 unidades, como a gente tem em números aqui. Você recebendo 960 Pix. O Pix você faz no valor que você quiser, ué. Olha a dificuldade de controle. Não, Cíntico, não inventa não. Para de inventar moda. Tudo pode, desde que você comprove. Tudo pode, não tá na lei. Agora você vai ter que de inventar moda. Não, mas você acho vai que- ter- mas você é vai receber importante, um bocado aí- de Pix E de assim, valor mas diferente. Se for uma coisa que eu não tinha pensado, porque o cara faz o Pix ali, eu paguei R$200. Até você descobrir quem é a pessoa, né, cara? Vai gerar um transtorno enorme pra sua gestão. Não inventa, Exato. não inventa. Vai dificultar a cobrança. Mas fica extremamente difícil, acredito. Como é que eu não conheço rastreia, né? exatamente da tecnologia em si, para saber essa identificação, se tem como travar valores, não sei. Mas se for como uma TED, sai que é furada, não inventa um trem desse não. Fica o conselho do doutor Leandro Menegais e é bacana a gente discutir isso, porque às vezes pensa, pessoal, uma coisa importante, nós somos síndicos profissionais, você que é síndico, nem sempre uma solução para um lugar dá certo para outro lugar. Porque são pessoas diferentes, são grupos de pessoas diferentes. Então a gente tem que adequar a gestão para cada ambiente. Às vezes faz uma coisa num local, dá certo, outro não dá certo. Simplesmente não foi porque você fez errado. As pessoas que estão ali às vezes não estão acostumadas, não estão habituadas para aquilo. Então você tem que... Cada condomínio é uma realidade diferente, né, doutor Leandro? Deixa o boleto lá, que aquele que é mais metódico, gosta do papelzinho, ele vai imprimir, no dia do pagamento ele vai estar lá, vai dar o ok no pagamento dele. Aquele que é desorganizado, coloca o sistema para infernizar a vida dele, mandar SMS, e-mail, vence em 5 dias, vence hoje, está vencendo, vai acabar. E assim todo mundo fica feliz. Mais fácil. E aí, Tainá, o que você achou dessa história do Pix aí? Pagar a taxa condominial com o Pix? Olha, entra naquela mesma questão do pagamento em dinheiro da multa. Se não tem previsão nenhuma no regimento, na convenção, não tem o que proíba. Mas, de novo, para os dois lados, para o condomínio, na figura do síndico, e para quem também está pagando, é bem complicado, porque o condomínio vai rastrear como isso? Não, é difícil rastrear e aceitar. E até partindo do princípio que várias pessoas residam no imóvel, aí vamos dizer, não, a gente vai bolar um cadastro e essa pessoa que está aqui no cadastro vai fazer o Pix, então vai ser fácil da gente identificar. Mas vamos partir do princípio que um mês o esposo paga, no outro mês a esposa paga, e aí? Você tem um cadastro dos dois moradores? Então, é muito complicado no mês essa seguinte identificação. separa. No mês seguinte separa e o síndico ele vai ter que se virar para prestar contas, porque uma vez que ele recebeu, aí ele assumiu o ônus, né? E por outro lado, a pessoa que está pagando, se for considerado um inadimplente, como é que você vai provar que foi você quem pagou se é complicado de você rastrear aquilo dali. Então, eu acho que se colocar um pouquinho na posição ali de um gestor público. A gente está falando de dinheiro público, a gente não está falando do dinheiro da nossa casa, não. Quer o conselho? Eu aprendi lá na minha pós-graduação.
Simplifica, cara, simplifica, faz o mais simples para você, cara. Entende aí que gestão é isso, é simplificar para ficar tranquilo e todo mundo compreender e participar de si, porque tem coisa que você inventa, ó, é coisa para sua cabeça que vai dar só problema para você. Então vamos lá, a última pergunta da noite, doutor Suítes. Eu vou até resumir aqui do meu amigo Marcos Gomes de BH. Quero mandar um abraço à minha avó, linda amada, ela tava o povo lá de Caratinga, Minas Gerais. Ela fala o seguinte, que ela é inquilina, né? E ela entra em contato com a síndica pedindo informações que foi decidido nas assembleias para ela saber o que está acontecendo ali. E a síndica fala o seguinte, não posso passar para você, posso passar apenas para o dono do apartamento. E aí ela procura quem? A imobiliária. E a imobiliária fala o quê? Não, tem que ser a síndica. E a síndica fala que é dono do apartamento. E ela fica no meio do bolo ali. E o que é bacana, ela está buscando informações para lidar no dia a dia no condomínio que ela mora como inquilina. E aí? Pode passar informação para ela ou não pode? Doutor Suítes. Depende da informação, né? Tudo depende. Nesse meio da gente, tudo depende. Qual a informação que ela quer? Ela quer sobre contas? Ela quer uma informação da unidade vizinha? Das contas, qualquer condômino pode ter acesso. E aí o condômino é o proprietário. Tá? Não é a imobiliária, não é o inquilino. Condômino é o proprietário, o promitente, aí é equiparação já o promitente comprador ou possuidor. Tá? Ou seja, eu posso não ser o proprietário, mas eu sou usufrutuário, ele cai nessa condição. Eu acho que sim, acho que tem, como você falou, tem que dividir. Eu acho que o que é de convivência, eu acho que é importante falar para o inquilino, porque ele que convive ali, e certas coisas que você vê que não tem importância, que não são de importância para ele, não precisa informar. Gente, mas a gente tem que lembrar que tem a lei do inquilinato. Ele pode ser informado de absolutamente tudo. O que não cabe a ele é votar, se ele não tiver procuração, em determinadas pautas. Então, é justamente isso, mas ele não deixa claro qual tipo de informação ele quer. Tem informação que nem mesmo o condômino vai conseguir. Eu quero os dados do coleguinha vizinho. Não, mas ele fala, no caso, que são informações do que foi discutido em assembleia. Tipo ata. Aí, assim, a ata. A via de regra, embora não seja uma obrigação legal, as atas são registradas em cartório, para que não se percam. No ato desse registro, ele se torna um documento público. Então, você não precisa da boa vontade do síndico para te fornecer essa ata. Vai até o cartório e pega essa ata. E isso também não é importante ressaltar aqui. Você que mora em condomínio, é isso mesmo. Você que mora em condomínio, baixa o app do seu condomínio, cara. Sim. Porque muitas vezes, a maioria dos condomínios tem uma plataforma que dá disponibilidade de quê? Das atas, da convenção. Então, você tendo acesso ao app, você pode ver essa documentação, que é uma documentação pública, vamos dizer assim. Semana passada, nós tivemos uma grande discussão dentro do condomínio em razão de individualização da conta de água. Matéria essa que foi tratada em janeiro, numa assembleia de 4 horas, com esse tema exclusivo. É um condomínio de 300 unidades, a gente tinha uns 40, 50 presentes. Agora, quando chegou a conta, apareceu uma centena de gente perguntando. E essa centena de gente que começou a me ligar, pessoal, lembrei de vocês aqui. Eu falei, vá ler a ata. Não gostou do resultado? Vá para a próxima assembleia. É simples. Busca a informação. Você vai na assembleia, delibera-se o que tiver. Se você não participou, você vai ter que aceitar o que foi deliberado. E não é uma condição do síndico executar ou não aquilo. Ele deve executar porque foi o que foi deliberado. Não, mas eu acho que isso aqui não é conveniente. Você não tem que achar. Se foi deliberado em assembleia e não fere tem uma discussão, né? nenhum dispositivo legal, você tem que tão somente executar. Então, se é uma ata, vai até um cartório, pega. Se ele quer uma informação acerca de contas e está sendo vedado a ele, notifica a imobiliária, para que se a imobiliária não tiver uma procuração para fazer às vezes do síndico, do condômino, que o condômino faça. Por quê? Porque você tem o direito de saber como são as contas do condomínio, porque é você, inquilino, que paga a taxa ordinária. Isso aí você tem, como a Tainá falou, o amparo da lei do inquilinato, que traz inclusive o que é composto a cota ordinária
e a extraordinária, o que é para o locador, o que é para o locatário. Então você tem respaldo legal para isso. Então, se você está sendo impedida de ter acesso a essas informações, busca uma negativa do síndico, após essa negativa formal do síndico, formaliza também essa solicitação imobiliária, para que isso chegue até o proprietário da unidade. Isso pode ensejar, inclusive, uma rescisão contratual, sem a incidência de qualquer multa. Isso aí, nosso doutor Leandro Menegas, no nosso quadro Doutor Responde. Já convido você no nosso YouTube lá na playlist Doutor Responde, tem vários vídeos lá bacanas do nosso trabalho que vem realizando na área de direito condominial e vários julgados também que a gente faz nas lives no YouTube. Estamos na reta final aqui. Fernanda, deixa sua mensagem final aí para os nossos assistentes aí, ouvintes, pessoal do Interesse Condominial, TVN Brasil, porque aqui condomínio é papo popular. Fica à vontade, Fernanda. Bom, convido vocês a estarem toda terça-feira aqui participando do nosso programa, trazendo perguntas, tirando suas dúvidas. E estamos aqui à sua disposição, trazendo conhecimento e muitas novidades. Eu achei que era dar o codinome do Tinder, mas não foi hoje não. E minha amiga Tainá, fica à vontade, suas considerações finais, fica à vontade, Tainá. Gente, muito bacana a discussão hoje. Perceberam que se aplica a praticamente todos os condomínios, todos os tipos de síndicos, síndico morador, síndico que é profissional. Outro dia eu escutei, não existe síndico morador e síndico profissional, existe síndico, e é verdade. Existem muitos síndicos moradores que têm um conhecimento incrível e que não são profissionais, no sentido de se colocar, né, no ambiente, no mercado de trabalho para síndicos, como existem muitos outros síndicos profissionais que também não têm conhecimento e se auto-intitulam porque surfam na onda, como diz o meu amigo Tiago. A verdade é que todos somos síndicos, então a comunicação aqui é para todos, você que é profissional, que é morador e etc. O que é muito importante, a gente entender, vocês viram aqui que em diversos momentos a gente colocou depende, um adendo, tem a sua exceção. Então, não existe algo que é unânime, nem dentro do direito, nem dentro do mundo condominial. Faça, sempre teça o seu conceito baseado em várias outras óticas de opiniões diferentes, escute várias fontes. Inteligência Condominial está aqui nas suas redes sociais, no YouTube, inclusive. E aí sim, você pode criar o seu conceito. Tá bom? Então, acho que o mais importante é isso. Se informe o máximo possível. Não tenha somente uma fonte de informação. Ô, Leandro, última pergunta, 1 minuto. Eu sou X9, vou falar aqui, ó. Celso, eu acho que o Celso é nosso cameraman. Ele fala o seguinte: fui expulso do condomínio pela minha mulher, estou morando agora no parque. O que fazer? É bastante complicado. Porque se ele tem uma medida protetiva, ele não pode voltar. Independente de ser o condomínio ou não ser o condomínio, ele tá bem enrolado, vai ficar na rua na pandemia. Ô, Celso, que se tiver olha o Big lockdown, Brother, conversava com ele depois do programa, não precisava fazer essa pergunta aí, cara. E lembrando que em tempo de lockdown ele não pode estar na rua depois das 10. Então ele se esconda bem. Se ferrou totalmente, né, Leandro? Doutor, muito obrigado, boa noite. Outra coisa, lembrando que amanhã às 11h30 nosso julgado comentado. Pessoal, Fernando, muito obrigado. Tainá, muito obrigado. Doutor, muito obrigado. E você também, muito obrigado. Compartilha, comente, manda um direct pro seu síndico, porque é Interesse Condominial, o primeiro programa em rede aberta do Brasil. Porque aqui, condomínio é papo popular. Valeu, um abraço, uma boa noite, ó. Beijo no seu coração, cara. Um abraço de bom. Valeu, fui. E Celso, tá ferrado, né? Amigo Celso.